Depressão e ansiedade. Por que essas doenças têm afetado tanto os brasileiros? Eu sou Tatiane Rolim, especialista em autoconfiança e terapeuta emocional, e esse é o nosso bate-papo de hoje. As estatísticas são muito preocupantes. O Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo de pessoas ansiosas e o segundo lugar no mundo de pessoas depressivas, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. E por que cada vez mais o índice vem aumentado e as pessoas vêm caindo nos transtornos da ansiedade e na depressão? Primeiro, a gente precisa entender o que é ansiedade e o que é depressão. A ansiedade é o registro de dores não superadas ao longo da vida. E a depressão é o excesso de pressão, é o acúmulo de dores não resolvidas. Tudo isso vira uma bola de neve na nossa vida, na nossa mente. Porque quanto mais a gente se pressiona para ter algo, para conquistar algo, para ser aceito, para ser amado, reconhecido e validado, essa pressão vai chegar numa hora, como a panela de pressão, que ela vai explodir. Eu posso dizer isso com muita autoridade, porque eu vivi na pele esse excesso, esse registro de medos não superados ao longo da vida e me trouxe uma grande crise de ansiedade aos 39 anos. Eu não tinha mais chão. Eu me cobrava tanto ser perfeita, ser a melhor, ser reconhecida, ser validada, que isso já não tinha mais fundo, não tinha mais para onde eu correr. Aquilo virou um excesso tão grande de cobrança dentro de mim, porque por mais que eu tivesse bem, trabalhando, ganhando bem, viajando, curtindo com os amigos, curtindo a vida. E claro, eu tinha um corpo escultural, mas nada disso era o suficiente, porque nunca estava bom. Eu precisava de mais, eu queria mais, eu sentia a necessidade de ter mais para ser aceita pelos outros, porque eu não conseguia colocar para fora algo que estava me corroendo por dentro. Ao longo da nossa vida, o nosso inconsciente, ele vai acumulando os traumas e as dores que a gente vive. O problema é que o inconsciente é tudo aquilo que a gente não controla. Ele registra absolutamente tudo durante o percurso da sua vida. O inconsciente, ele é atemporal. Não existe passado nem futuro, somente o agora. E é aí que acontecem os problemas, porque aqueles traumas e dores do passado que não foram superados e resolvidos, eles ficam dentro do seu inconsciente como se fosse agora. Então a dor que você passou ou algo que te feriu quando você era criança, aquela criança, ela existe agora. Porque para ele não tem passado e nem futuro, só o momento presente. E quando ele registra isso, ele guarda, muitas das vezes, há pessoas que nem se lembram dos traumas vividos, das dores que passou, e é necessário um estopim para trazer à tona. E quando esse estopim vem à tona, é aí que acontecem as crises. Sejam elas de ansiedade, sejam elas de depressão, mas é esse acúmulo da panela de pressão a ponto de explodir. O problema do ser humano é que a gente não tem o costume de pedir ajuda. A gente tem vergonha e acha que pedir ajuda é sinônimo de fraqueza. As pessoas vão dizer que eu sou fraca, que eu não consigo resolver os meus problemas. As pessoas vão me ver como uma coitadinha, como uma pessoa que não deu certo ou que não nasceu para dar certo. E por isso eu não posso dizer, eu não posso mostrar para o mundo as minhas vulnerabilidades. E você guarda e vai guardando. Só que o inconsciente, ele tem outro fator muito grande. Ele tem uma compulsão
por repetição. Então, toda vez que você não trata um trauma e uma dor que aconteceu no seu passado, que você não resignifica esses medos, esses traumas, essas dores, quando tiver o primeiro estopim, essa dor ela vem e ela se repete. Você deve estar pensando, Tati, eu não estou entendendo bem o que você está falando. Você já parou para analisar a sua vida? Tudo aquilo que você repete ao longo dela? Eu fiz essa análise durante a minha vida em todos os meus relacionamentos. Eu observei que todos os meus relacionamentos eram relacionamentos tóxicos e de dependência emocional. Eu tinha uma necessidade muito grande de ser amada e de ser reconhecida pelo outro. Então, eu vou atrás dos homens, não dos príncipes encantados que eu imagino na minha cabeça, mas eu sempre vou atrás daquele homem que me trata mal, que é grosso comigo, que me diminui. Mas isso porque eu quero? Não, porque está no meu inconsciente. Quando eu comecei a analisar a minha vida lá atrás, eu vi que o relacionamento dos meus pais não era um relacionamento saudável. Cada um tinha o seu dinheiro, o dinheiro de um era dele, né? O dinheiro da minha mãe era dela, o dinheiro do meu pai era dele, e eles tinham uma vida totalmente separada, cada um fazia o que queria, e não era uma vida em casal, de união, não havia diálogo, havia muitas brigas, muitos desentendimentos, e isso ficou no meu inconsciente. Eu entendo no meu inconsciente como um trauma e uma dor que eu não sou merecedora também, assim como a minha mãe, de ter um relacionamento saudável. E aí eu vivo nessa compulsão repetitiva de relacionamentos tóxicos. Tati, tem como resolver isso? Claro que tem. Por quê? Porque você precisa detectar a raiz desse problema, e no caso eu detectei que foi lá de trás, eu vivi esse trauma lá atrás, que eu vi, né? Nem sempre você vive de sofrer, mas você vive de vivenciar aquela relação e aquilo guarda no seu inconsciente como não merecimento. Se a minha mãe não pôde ser feliz no relacionamento, quem sou eu para ser? É assim que o inconsciente meio que funciona. Porque, como eu te disse, você não controla ele e ele faz o que ele quer. Como resolver esse fator? Você precisa detectar qual é o problema. A gente vai buscar a raiz desse problema e vamos reprogramar a sua mente, resignificando o trauma, a dor que você viveu, até que você entenda que você pode sim, que você é capaz, sem você se pressionar. Porque, como eu te disse, a depressão, ela é o excesso de pressão. Você precisa provar para alguém o tempo inteiro que eu vou conseguir, que eu sou capaz, que eu posso, que eu vou vencer, eu não vou fracassar. Isso vai se tornando aquela bola de neve que um dia, dentro da panela de pressão, ela explode. Por isso a depressão vem aumentando, a depressão e a ansiedade vem aumentando o índice nos brasileiros. Mas não é só nos brasileiros, é no mundo. Nós somos o primeiro e segundo país no mundo, mas é claro, existem muitas pessoas no mundo com ansiedade e com depressão. É possível resolver? Claro que é possível, porque toda emoção tem lógica e solução. Como resolver? A gente precisa sim olhar para dentro da gente, para detectar quais foram os pontos que nos causaram dor, traumas e cicatrizes. E nessas feridas, a gente buscar a raiz da onde elas vieram e resignificar a nossa mente para conseguir resolver esse problema. É fácil? Super fácil. Sozinho eu consigo? Não, nem sempre eu consigo, porque necessita de muita busca, muito conhecimento, muito estudo, muito aprofundamento para que você possa resolver você mesmo o seu problema. Mas sim, pedir ajuda não é fraqueza, não é sinônimo de você ser fraca. Você precisa de ajuda para resolver o seu problema e conseguir encontrar a felicidade. Eu não te disse,
mas um dos fatores do inconsciente é que ele busca o tempo inteiro a felicidade. Por isso que você revive nessa compulsão repetitiva das situações que te marcaram, que te machucaram durante a vida, para que você possa aprender, superar e ser feliz. Só que sozinho, como eu te disse, é muito difícil, porque nem sempre a gente consegue detectar que tudo o que a gente tem vivido hoje é repetição do que a gente já viveu lá atrás e a gente já viu alguém viver ou alguém fez conosco, que nos feriu ou nos machucou. É exatamente isso. E é daí que vem a ansiedade e a depressão, dos medos não superados, do excesso de pressão e das dores que a gente tem guardado. Espero que esse bate-papo tenha te ajudado a abrir a sua mente e a compreender que você não é fraco por pedir ajuda e que sim, você necessita de ajuda para detectar a raiz e a causa dos problemas que têm perdurado, paralisado e bloqueado a sua vida. Eu te vejo no próximo bate-papo.